a tela que vocês já estavam vendo as minhas frases, acho que agora não estão mais, não. Conseguem visualizar? Outro dia ele fez isso comigo, acho que ele atualizou e desligou a minha live como o pessoal do F3, faltando 2 minutos para concluir. Aí eu entrei no bate-papo pelo celular e falei, gente, a minha live caiu. Mas era só despedir de vocês e a gente continua. Hoje, que nós temos a próxima aula, que eu vou explicar o que houve. Tecnologia tem dessas coisas, né? Mas me fala aí, você falou que estava possível e eu não ouvi mais nada. Cortou sua fala? Não, mas era só isso mesmo. Cortou, caiu quando eu tava falando, mas era só isso mesmo. Não tinha muita coisa, não. É que às vezes, assim, tem questões fáceis e difíceis, mas é que elas estavam possíveis de serem interpretadas, de vocês chegarem numa resposta, ainda que às vezes o conteúdo que vocês têm contemplado ali não foi visto ainda, né? Na sua integralidade. Às vezes vocês não viram tudo, mas dá para fazer a prova, como você estava mencionando aí, já é um bom caminho. Significa que a base está boa, está formada. Vou começar com vocês aí, com essas duas frases que vocês já estão visualizando, eu acredito. Confirma para mim se vocês estão vendo aí. Uma do Nido Quedoben, sei lá como é que fala isso, e a outra do Guimarães Rosa. Conseguem visualizar? Porque isso é só a frase mesmo. Eu vou compartilhar uma outra tela. Tá dando para ver normal, Neide. Ok. O que nós vamos combinar hoje? Bom, eu corrigi todas as questões do avançado. Eu comecei na segunda, terminei na terça-feira. A minha questão aberta em si, eu deixei corrigida, tá? Eu não sei, eu divido a prova com o Márcio, não é? Interpretação de texto, não sei se é 1 ou 2. É ele, não é? É. Porque tem uma outra questão aberta e essa outra questão aberta é dele. Então, a nota de você só vai ser fechada depois que ele corrigir a questão aberta dele, tá? Eu tenho até acesso à prova em si aqui com a questão dele, mas eu acho válido que cada professor faça o comentário a partir das suas, para vocês terem um olhar de pessoas diferentes, inclusive da própria linguagem, né? São percepções distintas, são visualizações a partir das mesmas abordagens, das mesmas questões, mas com âmbitos ou com olhares distintos. Isso acrescenta muito, tá? Eu joguei essas duas frases e eu acho que as duas, de alguma forma, dialogam com isso que eu estou falando também. Na primeira, vocês têm aí um trilho, né, uma linha de ferro em si, e ela tem vários caminhos diferentes. Eu acho que isso é bem típico da nossa estrada, da nossa vida, da nossa travessia, que o Guimarães Rosa vai jogar aí para a gente na segunda. Suas circunstâncias atuais não determinam onde você pode ir, elas apenas determinam a sua linha de partida. Então, as possibilidades são muitas. Então, vocês observam que nessa imagem, a gente tem aqui, ó, uns 4 ou 5 caminhos possíveis. Então, quantas são as possibilidades de trajetória que a gente pode escolher? Eu até falei isso outro dia com o Daniel, que a gente é livre para escolher, mas a gente é prisioneiro das consequências. Dependendo da escolha que eu faço em um determinado momento, eu vou ter uma consequência lá na frente. E às vezes, ao fazer a escolha, eu não consigo imaginar, projetar a consequência possível. Quando a gente fala de avaliações, às vezes a gente entra em situações meio conflituosas conosco. Por quê? Porque ser avaliado é muito complexo, né? Quando eu falo assim, eu vou avaliar vocês a partir disso, disso e disso, já dá aquela apreensão. Por quê? Porque a gente tem medo do olhar do outro, a gente tem receio do olhar do outro. E às vezes o nosso próprio olhar sobre nós mesmos é extremamente crítico, né? Ou extremamente exigente, eu não posso falhar, eu não posso cometer determinados deslizes. Só que a gente só aprende a partir dos erros, das falhas, né? Daquilo que está funcionando e daquilo que não está funcionando. Então, eu acho que a avaliação ela precisa ser revista sob uma ótica de formação, ou seja, o que eu estou conseguindo entender, o que eu estou com dificuldade de visualizar, o que eu preciso aprender. Então, eu estou com 3 alunos do avançado, eu já comecei a correção, mas assim que eu terminar, vou pegar a primeira Gabi, que foi a primeira que me enviou, depois a do Henrique, depois a da Amanda, que me enviou ontem. Peguei as redações que eles me enviaram, porque eles estão com dificuldade na escrita, mas eu preciso de ver o diagnóstico. Então, a avaliação tem que servir
para diagnosticar, para ver onde que eu preciso e posso melhorar. E onde que o professor pode me ajudar a melhorar, porque às vezes eu não consigo visualizar aquilo ali. Às vezes a dimensão que eu estou tendo tá superficial e ela é mais profunda. Às vezes ela é tão superficial e eu estou fazendo uma tempestade num copo d'água. Então é bobagem. A bagagem de vocês já está pronta, então é só ver onde que eu vou acessar, certo? Então é para isso que serve. Olhar para a avaliação como esse ponto de partida, não como ponto de chegada. Então não está aí por acaso nesses comentários que nós vamos fazer do TVA. Eu pretendo comentar com vocês as nossas questões, as questões ligadas à gramática que eu selecionei. Vocês vão perceber aí que algumas vocês já tinham contato, né? Tem 3 questões aqui nessa prova que vocês já tinham feito comigo. Então, eu pressuponho que isso foi mais fácil para vocês, porque vocês já se depararam, se vocês já viram, é ganho de causa, né? E é possível de aparecer situações semelhantes, por isso que estão ali. A segunda frase, ela joga com as palavras, então nem sempre ela é tão perceptível quanto, mas eu acho que ela caminha muito na mesma direção. Digo, o real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Então, enquanto o primeiro fala do ponto de partida e do ponto de chegada, o Guimarães já diz que o que importa é a travessia. Alguém aí, né, nessa turma toda do AV, que é uma turma grande, e eu sei que tem gente que lê muito, né, que tem uma bagagem de leitura bastante variada e diversificada, já leu um conto do Guimarães Rosa que se chama A Terceira Margem do Rio, ou já viu alguma coisa a respeito desse conto? Eu acho que essa segunda frase, embora seja do Grande Sertão Veredas, esbarra nela. Já ouviram falar? Já leram? Acho que o Nanau leu com a gente. Ótimo, que aí eu não estou falando uma coisa assim muito viajada para vocês poderem me ajudar a interpretar e entender. O Guimarães Rosa, ele vai caminhar aí numa vertente linguística muito curiosa de jogar a palavra em vários papéis e a interpretação do texto em várias dimensões. Quando ele fala da terceira margem do rio, você fica pensando, mas espera aí, eu conheço 2, a direita e a esquerda. Qual seria a terceira margem? A terceira margem é o próprio curso do rio, é o próprio caminhar, é a própria travessia. Então dá para fazer ali inúmeras ressignificações metafóricas a partir da terceira margem do rio. E eu gosto desse olhar dele para a ideia da travessia, porque a gente se constrói no caminhar, né? Ao longo do processo. E é por isso que eu acho que a avaliação, ela se constitui, ela constrói o que nós somos, o que nós aprendemos, a nossa bagagem nesse papel da travessia. Não é nem na saída, nem na chegada. É claro que eu vou precisar de pensar qual é o meu ponto de partida, como o primeiro faz, qual é a bagagem que eu necessariamente preciso de ter, o que está me faltando, onde que eu quero chegar. É claro que isso é importante, mas a nossa construção enquanto pessoa, enquanto ser humano e enquanto bagagem, ela se faz aí no meio da travessia. Vocês querem fazer algum comentário? E eu, enquanto vocês vão falando, eu vou trocando a tela, que eu vou jogar a prova do PDF que está aqui, para a gente comentar as questões aí do nosso TVA 2 de linguagem. Alguém quer fazer algum comentário aí? A respeito das frases, dessa ideia da travessia, da chegada, da partida? Como que vocês veem isso? Eu achei que a terceira margem do rio era alguma coisa relacionada com morte, Neide. Também pode ser. Porque quando você tem a vida como travessia, qual é o fim da travessia em si? A morte. E aí você sabe que naquele conto, ele está sempre na ideia de construir uma espécie de caixão, né? Não sei se vocês interpretaram dessa maneira, da significação em si. Então, essa travessia, esse curso do rio, esse curso da vida, esse curso do rio que nos leva à morte, que é a foz do rio, dá uma série de interpretações possíveis. Eu não sei se foi o Arthur que falou, né, Arthur? Cada ideia da morte. Gente, não sei se é o Teams, eu acho que é. Eu ponho e começa a piscar para mim essa tela. Se incomodar, vocês me avisam que eu troco aqui, coloco na prova do próprio Chrome aqui. Mas eu não sei por que cargas d'água, se é eu que esbarro em alguma tecla, em alguma tela, e começa a piscar para mim. Até tem que descobrir o que está fazendo isso. Não tá dando pra ver, não. Tipo assim, a prova, ela tá... De vez em quando dá pra ver as questões, mas na maior parte do tempo é branco a prova.
Porque para mim aqui a tela tá piscando. Isso aconteceu que eu estava comentando a prova do M2 ontem. E aí o que eu fiz com eles? Eu deixei hoje de carta na manga até isso também. Falei, eu vou abrir a tela do estudo.com no Chrome e deixo aberto. Qualquer coisa eu compartilho a outra tela, a tela do Chrome. Não dá para a gente ampliar da mesma proporção, né? Ou no mesmo tamanho da outra, não, mas sei lá o que o Teams acontece aí com a prova em PDF, gente. Não sei se é alguma tecla também que eu esbarro, pode ser. Até quero testar isso, é bom a gente descobrir qual é o viés. Eu vou compartilhar a outra tela, porque esse negócio piscando não dá, não. Deixa eu ver se ela tá. Você pode também clicar com o botão direito no PDF e abrir ele pelo Chrome. Aí você consegue dar o zoom que você quiser. No Chrome? Sim, sim. Clica com o botão direito do mouse no documento do PDF e clica abrir com e clica no Google Chrome. Mas aí eu tenho que abrir lá onde ele tá. Ele tá salvo no meu computador? Não, você vai clicar no documento mesmo, como se você fosse abrir, só com o botão direito. Deixa eu tentar abrir pelo Explorer aqui, se ele vai. É uma tentativa. Mas o problema é o seguinte, quando eu abro o PDF pelo Teams, ele começa a piscar. Não sei explicar por quê. E aí o pessoal que está na tela do lado de lá não consegue visualizar comigo. Abrir como Chrome, né, que você disse aqui. TVA2 completo. Google Chrome, realmente ele me dá essa possibilidade. Boa, vamos tentar aqui. Se ele piscar, a gente abre o estudo.com. Já vou deixar até ele entrando no estudo.com. Vamos tentar compartilhar a tela com vocês. Nesse aqui, né? Vamos ver se vocês estão visualizando. Que eu consigo aumentar. Ótimo. Vou abrir aqui, ampliar um pouco mais, que senão fica muito pequenininho. Quem tiver no celular fica inviável para ver. Mas quem está no computador fica mais fácil de ampliar, de dar zoom. Vocês estão visualizando e reconhecem a primeira questão. Lembram dela? Fizemos juntos. Essa do Armandinho aí em questão, a gente fez. Eu não comentei a mesma na nossa live em si, para não ficar muito óbvio para vocês. Mas é uma questão que a gente fez juntos, aí na análise das questões do SAS. Gente, é muito importante que você sempre olhe para os simulados do SAS como uma base para vocês observarem tipo de questão, abordagem, tipo de conteúdo que está sendo específico, porque eles fazem toda uma pesquisa, não só na área da linguagem, em todas as áreas, o que é mais recorrente, o que é mais possível. Ah, dá para prever tudo? Não, não dá para prever tudo, mas dá para imaginar, né, e potencializar muita coisa. Então, a gente vai usar isso a favor da gente. Então, a primeira questão, que é a tirinha aí em questão, tá lá assim, na tirinha, o efeito de humor é construído em decorrência da representação de uma variação linguística. Variação linguística é um conteúdo de linguagem muito recorrente, que cai muito. Então, a gente precisa sempre usar isso a nosso favor. O que eu tenho nesse caso aqui dentro da variação linguística? Aí vocês têm na tirinha, exatamente, para mim, pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. O que a gente observa na fala dos personagens aí da tirinha em questão? Que eles estão falando da mesma coisa, só que com nomes diferentes. Qual é a variação típica que usa essa propriedade? Ela é temporal, ela é regional, ela vamos dizer assim, de contexto, né, de comunicação. Qual é o papel dela? Ou seja, ela é diafásica, ela é diacrônica, ela é diastrática. Aqui ele usa a palavra padrão, mas é para fugir mesmo do papel dela, né? Ou ela é diatópica? O que vocês me dizem aí? Essa vocês já sabiam, já tinham feito comigo, e essas palavrinhas a gente comentou, inclusive,
bem próxima à prova, né? Nossa prova foi na sexta, na quarta-feira eu comentei uma outra questão do SAS também, que contemplava essas palavras. Qual seria a resposta, então? E por quê? Diafásica, diacrônica, diastrática ou diatópica? O padrão tá fora do... É diatópica, não é? É diatópica por quê? Porque ela é regional. Exatamente. Então, são utilizados para definir uma mesma coisa. Então, se você pegar pela própria definição, você tem ali uma definição clara, ó. Visto que o uso dos termos acontece na variedade oral da fala, a diafásica. Diafásica é isso mesmo? É situação formal e informal. Mas é isso que a tirinha traz para a gente? Não, diga. No Enem, a gente pode confiar nessa definição que eles colocam depois, ou a gente tem que ver se a definição também está certa? Não dá para confiar 100% não. Então, aqui na do SAS, eles apropriaram de definições que são recorrentes, que são reais, e associaram a imagem colocada. Pode ser que no Enem eles façam isso, mas pode ser que eles peguem exatamente nessa palavrinha aí, que é uma armadilha, né, gente? Convenhamos que são palavras que trazem aí uma construção mórfica muito semelhante. Então, se você desconhece o papel da palavra, pode se tornar uma armadilha. Pensa aí, por exemplo, em pessoas que nunca associaram esses conceitos de variação linguística com essas palavras. Elas teriam essa dificuldade. Eu acho que ela seria uma questão ainda mais complexa nesse meio, nesse caminho. Mas se eu tenho isso a meu favor, eu já consigo eliminar ali como um ponto. Eu acho que para a Marcela que me perguntou, então, Marcela, não dá para confiar 100% na definição. Mas já que essa questão, e a outra também, né, o SAS, ele pressupôs, eu acho que ele faz isso até mesmo para ajudar vocês na memorização, o que é diafásica, o que é diacrônica, o que é diastrática e o que é diatópica. Então, se há essa possibilidade de memorização, o façam. Porque a memória da gente, ela vai captar isso como tal. E se aparece lá, você já... Opa, peraí, essa daqui já está querendo me pegar numa armadilha. Eu não caio nessa. Certo? Então, não é só olhar a definição. Eu preciso olhar a definição, eu preciso olhar a definição de acordo com o texto que ele está relacionando. Que pode ser uma tirinha, pode ser uma propaganda, pode ser um texto narrativo, um texto literário, tá? Então, pode ser qualquer abordagem textual e fazendo ponte com a variação linguística. Beleza? Vamos passar para 2? Então, essa daqui ficava fácil de vocês perceberem, que é a letra E, né? Que é diatópica por ser regional. Diastrática está relacionado com esse papel da influência do grupo social? Sim, a diastrática, vocês vão lembrar sempre, gosto de usar duas palavrinhas que me ajudam. Dos grupos sociais, eu lembro, por exemplo, de gíria e de jargão. É um grupo, por exemplo, que está mostrando o papel do advogado, o papel do médico, né, o papel de determinada área específica. Aí cai ali, naquele papel ali. Lembra que a outra era diastrática, a outra questão do SAS que falava disso daqui. Diacrônica, vocês vão lembrar de cronos, tempo. Então, tem tudo a ver com neologismo por ser palavra nova, e pode pegar palavra arcaica. Então, bate a definição, mas não bate com a tirinha que ele está representando ali. Vamos passar para a questão 2, que também é do SAS, que também foi feita durante as nossas aulas. É uma questão que eu acho que está muito em alta aí, né, dentro das mídias sociais. Vocês estão vendo a história daquela menina que foi estuprada pelo tio abusada durante vários anos, e agora grávida, toda a sociedade pressionando se é aborto, né, se é o aborto, já que ela corre risco, né, se ela leva a gravidez adiante, uma menina de 10 anos grávida, então uma série de coisas aí, e o conservadorismo está sempre em alta. Então está uma discussão muito ferrenha em termos de tabus e de preceitos aí que falam e esbarram na questão da exploração sexual e de outras situações recorrentes. Então, vocês fiquem muito atentos a esse tipo de meme que está circulando aí. Pode aparecer? Pode aparecer, viu? Pode aparecer um desses memes perguntando uma correlação ou interpretando isso, seja na prova de ciências humanas, seja a prova de linguagem. Tem muita charge, muita tirinha, muito cartoon, muita coisa aí circulando em cima dessa situação. Vocês já devem ter visto alguma. Quem está aí acompanhando sempre rede social já deve ter visto. Instagram eu vi bastante, Facebook eu vi algumas, né? Twitter deve ter circulado também, porque está em alta, então não tem como. Embora eu tenha eu acesso menos o Twitter, deveria até acessar mais, acho que faz falta, porque é uma rede que circula muito rápido, né? Vocês viram alguma coisa?
Vocês acham que bate aí com a propaganda que a gente tem aqui em questão? Acho que a gente acaba... Neide, era a primeira questão ainda para mim. Não rolou a tela para vocês, não? É como se não tivesse Não sei se é compartilhando. só para mim, mas... Não, pera aí um pouco. Para mim também não, Neide. Que coisa curiosa. Porque parece que ele parou de compartilhar a tela. Deixa eu tentar fazer novamente aqui. A tela do... A beiradinha vermelha que aparece pra gente aqui, ela desapareceu de repente. Vocês conseguem ver agora? Sim, agora deu. Beleza. Se Pra caso... mim, sumiu, no caso. Ah, apareceu, Neide. Perdão. É porque o Teams é um pouquinho lento, gente. Até a hora que eu estava aplicando a prova, a Karine me chamou para fazer uma pergunta sobre um aluno que estava com um probleminha. E aí eu demorei um pouco a responder. Eu falei, não, é porque eu clico no microfone, mas ele não me responde. Então ele leva um tempinho. Até para desligar a live de vocês, eu levo um tempinho. Engraçado, mas é do programa. Eu acho que é da própria abordagem da tecnologia. Agora vocês estão vendo, né? Dá para a gente fazer uma ponte aí com os memes e com tudo que está circulando na internet. Vocês têm visto alguma coisa que vocês acham aí que tem de ponte entre uma coisa e outra? Eu vi bastante desse caso dessa menina. Eu acho que ela está muito em alta, então vocês fiquem atentos a todo tipo de meme, de charge, que há uma situação recorrente que pode aparecer por aí, tá, gente? Situando isso mesmo porque... a gente tem um papel aí de uma estrutura política, né, de uma cobrança mais conservadora, de um papel mais conservador, então o que é certo, o que é errado. Pode aparecer, inclusive, numa proposta de redação, tá? Para vocês abordarem alguma coisa, vocês fiquem ligados nisso. Eu acho que quando está muito em alta, está muito sendo abordado, pode aparecer alguma coisa aí para vocês terem que relacionar em alguma situação aí de interpretação de questões. Então, nós temos aí, o Ministério do Turismo adverte, exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Fique de olho e denuncie. Essa questão foi feita, então eu vou passar por ela mais rapidamente, mas eu acredito que ela não foi uma questão muito fácil, foi uma questão, inclusive, que vocês me pediram para comentar, porque houve dúvidas entre duas alternativas ali, muito recorrente, e foi por mais de um aluno, eu acredito que mais de um de vocês aí ficou inseguro diante da situação. Lembrar que eu preciso associar, que está ali associado ao Ministério do Turismo e à exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? Então, vamos lá. A campanha anterior, veiculada durante o período de carnaval, sugere implicitamente, ou seja, não está explícito, uma preocupação com. Então, eu preciso de fazer uma ponte. O que vocês aí associaram? Lembram da resposta? Qual a resposta? Situação de abandono de menores de idade durante o período da festa de carnaval. B, violência doméstica que vítimas de milhares de crianças e adolescentes brasileiros, comportamento abusivo durante as festividades, durante o consumo de álcool, existência de práticas de turismo que visam a exploração de menores, perfil de turistas estrangeiros que visitam o país nessa época do ano. O que vocês pensaram ou chegaram aí? Lembram da resposta? Qual que é? É a D, não é? É a D. Ou seja, aí tem uma associação, né, com turismos. Ah, mas é porque está escrito? É também porque está escrito. Mas eu tenho que fazer a correlação de uma coisa com a outra. Como, acho que um de vocês comentou, enquanto a gente estava falando sobre essa questão lá nas nossas aulas, que a exploração sexual de crianças e adolescentes, ela acontece nas situações além, né, da relação com o turismo. Mas a gente tem que lembrar que aqui eu tenho uma propaganda que está fazendo uma associação entre uma coisa e outra, tá certo? Então, eu tenho que fazer uma ponte de uma coisa com a outra. Bom, vamos passar para a próxima. Essa questão é a questão aberta nossa? Deixa eu ver. Não, é fechada ainda. Essa é uma questão curtinha que está aqui. A aberta que vai demandar um pouquinho mais e é um texto que eu acho que vale para vocês, se não tiverem lido ele todo, porque não era necessariamente de fato isso, né? Você podia simplesmente voltar no texto buscando o que estava destacado lá, mas é importante que vocês tenham um pouco ciência do que ele está trazendo, porque ele traz umas informações que acho que agrega aí como bagagem e repertório para vocês. Assinale a alternativa em que o pronome se seja partícula passivadora. Vocês sabem me dizer, ou lembram, que a gente falou sobre isso, quando a gente falou de vozes verbais, quando que o se ganha o nome de partícula passivadora? Vocês lembram?
Que é determinante para a gente achar ali. O se é uma armadilha. Na voz passiva, acho que é sintética. Isso mesmo, Ian. Isso mesmo, é a voz passiva sintética. E quando que eu tenho a voz passiva sintética? Se eu tenho todas as estruturas, tem o si, tá vendo? O si aparece em cada uma das alternativas. Como que eu vou saber se esse si é partícula passivadora? Quando que ele não é partícula passivadora, que nome que ele pode ser? Ele pode ganhar o nome de índice de indeterminação do sujeito, ele pode ser pronome reflexivo, né? Ele pode ser parte do verbo, como a gente tem verbos pronominais. Então, com o si, ele pode ser muita coisa, eu tenho que ficar atento. Quando ele é partícula passivadora, o Ian já disse, quando eu tenho a voz passiva sintética. E se eu tenho a voz passiva sintética, eu posso reler a minha frase trocando ali para passiva analítica. Então, é isso que eu vou fazer. Se eu estou procurando o si com valor, né, de si da passiva sintética, eu vou verificar se cabe a analítica. Precisa-se de um posicionamento mais eficaz. Tem jeito de passar isso para passiva analítica? Tem jeito de passar para passiva analítica, gente? Pensem aí. Acho que não. Cara, são precisados? Acho que não existe, isso. Não. Fica muito confuso e fica esquisito pra gente. A frase fica muito esquisita. E eu não sei o que eu vou fazer com de, né? Por quê? Porque não existe sujeito iniciado com preposição na língua portuguesa. Então, primeira pista para mim. Então, o que eu observo ali? O si, ele veio na letra A, aqui nessa construção, esse si aqui, ele é carregado de um papel que marca o sujeito indeterminado. Vocês vão ver agora, na aula 17 do Sasso, já começa a entrar em termos de oração, sujeito e predicado. Essa parte aqui, ela é muito importante para a gente fazer o uso tanto da concordância adequada, porque no caso do sujeito indeterminado, o verbo não se flexiona. Então, esse tipo de recorrência, vocês só vão associar quando você tem a base, né, que é os termos da oração lá de trás, estabilizada. Ou seja, ela está forte, a base tem que estar estruturada. Nesse caso, o si ganha um nome curioso, tá, gente? Chama índice de determinação do sujeito. A letra A e a letra B carregam a mesma ideia. Na letra A, por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo indireto, mais o si. Como que eu sei que o meu verbo é transitivo indireto? Quem precisa, precisa de. Então, de um posicionamento mais eficaz, é objeto indireto do verbo precisar. Então, se eu tenho esse verbo mais o si, eu não vai ser flexionado, vocês vão ver isso mais na regra de concordância, mas à medida que a gente for falando, eu acho importante porque vocês vão associando no texto, então vocês já aprimoram, né, a escrita também, e eu acho que uma coisa é recorrente à outra, uma ajuda a outra. Então, na letra A, não é partícula passivadora, beleza. Na letra B, também não vai ser partícula passivadora. Por que a letra B também não vai ser? Porque eu tenho um verbo intransitivo. Toda vez que eu tiver o verbo transitivo indireto mais o si, ou o verbo intransitivo mais o si, o sujeito vai ser indeterminado. Seja na A, seja na B, que é essa daqui. Opa, peguei só o né? Mas dá para vocês verem ali na minha marcação, mais ou menos. Seja o si na primeira, seja o si na segunda, eu tenho sujeito indeterminado. Então, em vez de chamar partícula passivadora, ele chamaria índice de indeterminação do sujeito. Era-se mais confiante antigamente. Nesse caso, o que vocês acham desse si aqui? Esse si vai representar o quê? Quem é que era mais confiante antigamente? Não sei, fiquei confuso, gente. Essa aqui é a mais estranha delas. Esse era é um verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele pressupõe sempre a ideia entre o sujeito e o predicativo do sujeito, tá certo? Então, nesse caso, eu tenho uma estrutura muito semelhante à A e à B, embora há um sujeito ali oculto, implícito, né, que, na verdade, sou eu ou nós, né? Naquele caso ali vai ter que ser uma pessoa na primeira pessoa, ou ele ou ela, ou eu, né? Quando a gente pensa eu sou, então não dá para ser a primeira pessoa, vai dar para ser a terceira, ele ou ela. Nesse caso, o sujeito caminha naquela questão de ser oculto. E o si ali, ele é predicativo do sujeito. Então, ele não vai ser partícula passivadora de novo. O que eu tenho na letra D? Encontram-se indícios relevantes. Me dizem aí qual é o papel desse si aqui.
Nós vamos falar de um por um, porque eu acho que não adianta a gente passar isso rapidamente, vocês não entenderem. E questões com si cai muito. E a gente usar também faz toda a diferença. Tem jeito de passar essa frase para a voz passiva analítica? Tentem passar para mim. Acho que são, que seriam indícios relevantes são encontrados. Muito bem, Ana. Então, se eu consigo passar indícios relevantes são encontrados, eu achei a minha resposta. Aqui mesmo é que o si vai ser partícula passivadora. Mas essa questão, eu acredito que a maioria de vocês pode ter ficado em dúvida entre C e D, por causa das estruturas em si. Mas observe que na C eu não tem como passar para passiva. Deixa eu tirar o preto ali para vocês poderem observar. Mais confiante antigamente não sei, não tem nem jeito da gente passar, tá vendo? Não tem jeito de eu transformar o meu verbo em locução. Então, se não cabe a passiva analítica, não tem jeito de ser partícula passivadora. Por isso que a letra D. E a E para a gente eliminar. Qual é o papel desse si nessa frase? Vocês conseguem ver? Qual é o papel desse si aqui? A gente falou um pouquinho disso na nossa aula revisional. Alguns papéis de conjunção. Tipo condição? Isso mesmo. O se tem valor de caso, é condição. Então, nesse caso aqui, ele é conjunção condicional. Aí eu precisava ficar sabendo isso, o que é cada si? Não. O que eu preciso saber? Que eu só vou ter partícula passivadora na passiva sintética, e para entender a passiva sintética, eu passo para a analítica. Ficou fácil de entender se eu conseguir fazer essa ponte. Mas, às vezes, o aluno fica em dúvida, porque o se é uma armadilha e pode ser muita coisa na frase, certo? Questões envolvendo o se são muito recorrentes, tanto no Enem quanto em outros sistemas seletivos, em outros vestibulares, como da PUC, FUVEST, Unicamp e por aí vai, tá? Então, vocês fiquem ligados que o se cai muito. Não é aleatório que ele está aqui. É pronome, como vocês estão vendo ali, nesse caso, né? Mas ele pode, sim, exercitar aí outros papéis. Eu vou deixar para ler o texto depois e vou direto na questão nossa 4. Vai estar até na outra página. Vocês estão vendo, né? Eu estou rolando a tela aqui. Se não estiver aparecendo para vocês, vocês vão me dando um toque, tá? Tá aparecendo, Lid. Então, vamos lá. É questão da Unesp, né, de 2019. Então, ela é uma questão recente. Leia o trecho do ensaio A Transitoriedade, de Sigmund Freud, para responder as questões a seguir. Então, a questão A e B foi muito tranquila, as respostas de vocês foram muito recorrentes. Eu acho que assim que terminar a correção de interpretação textual aberta, vocês já recebem a prova comentada. Então, dá para olhar lá no aplicativo, eu acho que o aplicativo de celular não, mas dá para vocês verem no computador, e se entrar pelo site do estuda.com, vocês verem o comentário da gente também. O que eu observei? Muita atenção, tá, gente? Se vocês tiverem questões abertas, isso vale para o texto também. Não podem começar a questão discursiva com letra minúscula. Tem gente que colocou lá, como eu estou perguntando na letra A, identifica os pronomes sublinhados no primeiro e no quarto, e todos dois são lhe, né? Lhe e lhes. O lhe no primeiro e o lhes no quarto parágrafo. O que eu observei? Muita gente já colocou o lhe direto no início. Então, e coloca minúsculo. Então, tem que ser letra maiúscula. Vocês poderiam começar o pronome lhe, ou pôr um artigo só, ou e colocar o lhe entre aspas. Então, são recursos que parecem bobagem, mas que auxiliam vocês a construir qualquer tipo de resposta discursiva. Quem vai fazer prova aberta em determinados locais, quem vai estar ali na produção do texto, tem que ficar atento a esse tipo de recurso, que parece bobagem, mas que faz diferença, tá? Relacionar bem pontuação, ortografia, às vezes a ideia, por exemplo, do acento do verbo dar, esquece o acento, influencia, que eu tenho que tomar cuidado, que se eu não coloco acento, eu tenho outro campo semântico, tá certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que pede é para a gente identificar os referentes. Lembrar que nós comentamos até na nossa aula de revisão que o lhe, ele quase sempre, eu até fiz uma ressalva quanto a isso e muita gente esqueceu, que o lhe é quase sempre objeto indireto, ou ele é complemento nominal. E tem um detalhe, mas ele pode estar relacionado no texto a um papel metafórico. Então, tem que observar isso. E é o que vai acontecer nesse trecho aqui do Freud, para a gente observar o referente. Para a gente enxergar o referente, eu tenho que voltar lá no texto.
o primeiro lê caberia para vocês dizerem para mim 2 referentes possíveis, tá? E todos 2 eu considerei e tá certo. A própria Unesp oferece isso como resposta possível e em algumas respostas que ficaram mais vagas, eu copiei a resposta da Unesp lá para vocês observarem o que a própria universidade trouxe, tá? E a segunda, muita gente fez certo, mas tem que tomar cuidado, que dependendo da construção que vocês fizessem na frase, manteria a voz passiva, tá? Que é o que eu tenho ali, é incomodado, tá na voz passiva. Outra coisa, tem gente que colocou o poeta, né? Incomodava o poeta, alguma coisa lá do poeta como agente. Poderia colocar só como pronome? Pode também. Só não posso colocar incomodava ele, como alguns de vocês fizeram. Por quê? Porque incomodava ele é recurso coloquial. E em questões discursivas tipo essa da Unesp, eu tenho que manter a norma culta. Então, são os mesmos critérios para produção de texto ou para redação. Então, vamos lá. Eu vou voltar lá no texto e comento com vocês a resposta em si. Vamos pegar principalmente o primeiro parágrafo e o terceiro e a gente já faz as recorrências ali. Há algum tempo atrás, fiz um passeio por uma rica paisagem no dia de verão, em companhia de um poeta jovem, mas já famoso. O poeta admirava a beleza do cenário que nos rodeava, porém não se alegrava com ela. Era incomodado pelo pensamento de que toda aquela beleza estava condenada à extinção, pois desapareceria no inverno, e assim também toda a beleza humana e tudo de belo e nobre que os homens criaram ou poderiam criar. Tudo mais que de outro modo ele teria amado e admirado, lhe parecia despojado de valor pela transitoriedade que era o destino de tudo. A quem se refere o lhe? A quem que parecia despojado de valor de transitoriedade? Qual é o referente do lhe? Eu acho que é o poeta jovem, né, não? Isso, é o poeta jovem. Quem respondeu para mim lá, e teve gente, tá, gente? Teve alunos do avançado que visualizaram esse ele aqui. Cabe perfeitamente. Ele teria amado e admirado. O lhe se refere a esse ele, propriamente dito ali, que na verdade está se referindo ao jovem poeta citado lá no início do texto, né? Lá no início do trecho. Então, quem disse que era o jovem poeta está certo, e quem disse que era o ele também. Porque o ele é anafórico, assim como o lhe também é. O que é elemento anafórico, vocês lembram? Que eu vou dar sequência aqui no texto e chegar lá no 4º parágrafo. O que é elemento anafórico importante? Ele retoma algo que já foi dito. Exatamente. Elemento anafórico, normalmente pronomes, conjunções, né, fazem a remissão, a retomada de coisas que já foram citadas anteriormente, certo? Muito comum, pronomes oblíquos, como o caso do lhe, ou pronomes do caso reto, como o caso ele. Lembra que a nossa matéria tinha a ver com pronome, e eu falei com vocês que a abordagem em si, eu não ia pegar especificamente, ou não tinha pegado, porque eu já tinha selecionado as questões, colocação pronominal. Só que eu tenho que tomar cuidado com a colocação pronominal quando estivesse escrevendo a frase, e teve gente que começou a frase com pronome oblíquo átomo, aí perde ponto, beleza? Porque uma coisa me ajuda a colaborar ou corroborar a outra. Sabemos que tal preocupação com a fragilidade do que é belo e perfeito pode dar origem a 2 diferentes tendências na psique. Uma conduz ao doloroso cansaço do mundo mostrado pelo jovem poeta. A outra, a rebelião contra o fato constatado. Não é possível que todas essas maravilhas da natureza e da arte, do nosso mundo de sentimentos e do mundo lá fora, venham realmente a se desfazer. Seria uma insensatez e uma blasfêmia acreditar nisso. Essas coisas têm de poder subsistir de alguma forma, subtraídas às influências destruidoras. Ocorre essa exigência da imortalidade, é tão claramente um produto dos nossos desejos que não pode reivindicar valor de realidade. Também o que é doloroso pode ser verdadeiro. Eu não pude me decidir a refutar a transitoriedade universal, nem obter uma exceção para o belo e o perfeito, mas contestei a visão do poeta pessimista de que a transitoriedade do belo implica sua desvalorização. Pelo contrário, significa maior valorização. Valor da transitoriedade é valor de raridade no tempo. Esse parágrafo em si, gente, ele tem um conceito muito interessante para vocês se apropriarem como repertório sociocultural, tá? É incompreensível, afirmei, que a ideia de transitoriedade do belo deve perturbar a alegria que ele nos proporciona, quando a beleza da natureza
ela sempre volta depois que é destruída pelo inverno. E esse retorno, bem, pode ser considerado eterno em relação ao nosso tempo de vida. Vemos desaparecer a natureza do rosto e do corpo humanos no curso da nossa vida, mas essa brevidade lhes acrescenta mais um encanto. Se existir uma flor que floresça apenas uma noite, ela nos parecerá menos formosa por isso. Tampouco posso compreender porque a beleza e a perfeição de uma obra de arte ou de uma realização intelectual deveriam ser depreciadas por sua limitação no tempo. Talvez chegue o dia em que os quadros e estátuas que hoje admiramos se reduzam a pó, ou que nos suceda uma raça de homens que não mais entenda as obras dos nossos poetas e pensadores, ou que sobrevenha uma era geopolítica em que os seres vivos deixem de existir sobre a Terra. Mas se o valor de tudo quanto é belo e perfeito é determinado somente por esse significado para a nossa vida emocional, não precisa sobreviver a ela e, portanto, independe de duração absoluta. O conceito aqui é muito curioso, tá? Fiquem ligados aí que eu acho que vale a pena. E aí, a que se refere ao lhes, ou lhes, melhor dizendo, né? Qual é o referente do lhes colocado aqui? Há muitas possibilidades, mas há um foco, né, específico que a maioria de vocês visualizou muito bem. E aí ele é metafórico. Ele não é objeto direto e indireto, específico, diretamente colocado ali. Pessoa, né? Não é um valor de pessoa. Eu acho que eu coloquei o negócio que fala do rosto e do corpo. Sim. Então ele pode e deve se referir a isso aqui, ó. A beleza do rosto e do corpo humano. Tem um pouquinho antes também, quer ver? A beleza da natureza, aqui, ó, que está mencionada antes, certo? Então, seja a beleza da natureza, seja a beleza do rosto e do corpo humano. Mas essa remissão à beleza. Cuidado, eu não tirei ponto, mas eu preciso que vocês fiquem atentos, isso vale para a redação. Quando a gente está falando de se referir, quem se refere a. Quem faz referência a. É necessária a inserção da crase. Alguns de vocês não visualizaram, tá? Eu não tirei ponto nessa abordagem de crase em si, nós não falamos especificamente sobre crase, mas é uma recorrência da norma culta que eu preciso que vocês fiquem atentos, inclusive nos textos. Vamos lá. Então, A, nós já fizemos. Vamos a B. Reescreva o trecho. Era incomodado pelo pensamento de que toda aquela beleza estava condenada à extinção. Como é que ficaria, então, isso daqui? O que estava, né, o que eu tenho ali como sujeito, o que eu tenho como verbo, né? Eu tenho ali era incomodado. Quem era incomodado? Ou quem estava incomodado ali? Vocês querem que volte lá no texto para a gente retomar? Acho que é o poeta, né? Não? É o poeta. Então, alguns de vocês colocaram isso daí, tá? Outros só usaram um verbo que, inclusive, a própria Unesp sugere. Incomodava-o, certo? Então, eu posso começar com o meu agente da passiva aqui, que é o pensamento. Pelo pensamento aqui, é meu agente da passiva. Então, o que eu vou fazer? O pensamento de que toda beleza estava condenada à extinção incomodava-o. Ou, como muitos de vocês fizeram, incomodava o poeta. Só não posso começar com, alguns de vocês fizeram também, o incomodava, e aí vieram com o restante da frase, o pensamento de que toda aquela beleza estava condenada à extinção. Não posso começar com esse o como pronome oblíquo átono, mas poderia fazer a inversão. Incomodava o pensamento de que toda aquela beleza estava condenada à extinção. Ficou claro, gente? Precisa de eu colocar alguma coisa escrita aqui para vocês visualizarem ou vocês lembram dessa parte? Deu para entender, Neide. Deu, né? Beleza. Vamos ver se dá para a gente fazer mais uma questão, que é essa do negócio aqui, que também é uma questão que nós fizemos, né? Também é do SAS. Vocês observem que eu mantive aqui, quando eu levei ela lá para o estudo.com, eu coloquei que era do SAS 2020, só não mencionei porque ficaria muito grande, qual era o simulado em si. Mas é uma questão que nós comentamos. Ainda falei para vocês que isso aqui é um poema concreto. É um poema concreto do José Paulo Paes, um dos mais famosos ali. Fala um pouco, né? Epitáfio, que é aquelas frases, né, aquelas inscrições que são colocadas nos túmulos. Aí eu preciso de entender e interpretar qual é o papel do título. Eu preciso interpretar esse jogo sonoro e gráfico, que ele brinca com as palavras aqui. Negócio, ego, ócio, cio.
e zero. Esse O ali pode ser visto como zero, pode ser visto como a cova, e pode ter uma série de interpretações possíveis. Eu preciso lembrar, e eu falei isso com vocês, acho que foi até o KS que comentou comigo, me ajudou a comentar esse poema no dia que a gente estava fazendo o comentário dela, do Sass, que a palavra original não é negócio. Qual é a palavra que dá origem a todas as outras ali do poema, seja por uma construção sonora, seja por causa da sua significação em si? Qual é a palavra básica ali do texto, que está lá no meio? É ócio? É ócio. E o que significa ócio? Aí nós temos várias interpretações possíveis, que a gente pode caminhar aí para o lado, né, da construção histórica, filosófica, lá dos gregos, o ócio como esse papel de ter o tempo livre para poder criar, que aí muitos vão chamar de ócio criativo, o ócio como visto agora mais próximo da nossa atualidade, como aquele que não quer trabalhar ou que não gosta de trabalhar, aí já tem outro valor, eu estou ociosa, ou seja, eu não estou feliz porque eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer ou gostaria de fazer, então tem outro valor. Então, a palavra negócio surge a partir da palavra ócio, né? E acho que foi o KS que falou, a negação do ócio? Exatamente. Então, negócio visto como trabalho, como atividade econômica, ativa, né? Ela tem a ver com essa negação do ócio. Olha como que há aí uma jogada, caminhando para essa ideia aí da filosofia em si. Então, observem lá o que nós temos no poema Epitáfio para um Banqueiro. Negócio, ego, ócio, cio e zero. Vou falar rapidinho aqui, porque meu tempo está concluindo, né? O negócio do banqueiro é a supervalorização do ego na propagação do ócio, no cio da vida, vou associar a vida para vocês perceberem com o ciclo, que nos leva a nada. Tá? Se eu fizer uma propagação, uma associação das palavras como eu fiz aqui, vai ficar fácil de vocês interpretarem o que ele está querendo dizer. E eu acho que vocês lembram que a resposta é a letra D, que é o jogo de sonoridade, que vocês observam que eu tenho uma palavra dentro da outra, né, o tempo todo, que vai fazer com que essas palavras se relacionam como atributos do banqueiro. Ego, né, de se achar melhor que os outros, a ideia de estar explorando o outro, né, que o banco ele ganha dinheiro na exploração do outro. E por aí vai. Bom, nós vamos parar nessa aqui, fica faltando só as 3 últimas, e aí na nossa aula de sexta-feira eu concluo com vocês as nossas 3 últimas questões, que a minha vai até a 8, né? E já dou início com vocês aí na aula sobre advérbios, tá? Que já está até pronta para a gente começar a falar. Combinado? Tchau, Neide. Obrigada. Tchau, de nada. Obrigada a vocês. Tchau, Valeu, Neide. viu, galera? Obrigada.